Professora Aline Pires, ela é pesquisadora em comunicação, formada em comunicação, recentemente escreveu e lançou um livro na semana passada sobre o empreendedorismo na comunicação, como empreender, né, no meio da comunicação. E ela tem uma história grande em vários meios de comunicação, trabalhou por muito tempo na Banda B com o Michel Micheletto, né? Inclusive o livro tem a dedicatória para o Michel. E, professora Aline, se quiser contar um pouco da sua história, e aí a gente já dá início ao nosso painel. Seja bem-vinda e muito obrigada, né, por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada aqui pela participação de todos que estão conosco. Boa tarde a todos de todas as regiões. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Aline Pires, né? Hoje sou professora, atuo nos cursos de marketing digital e gestão de mídias sociais na Uninter, né? Pode ser que a gente tenha alunos aqui também. Sou pesquisadora, acabei de finalizar o mestrado em comunicação e linguagens, mas nem sempre foi assim, né, gente? Eu iniciei como estagiária no Grupo RIC em 2007, então aprendendo lá tudo sobre comunicação, marketing. Quando cheguei para ser entrevistada para vaga de estágio lá com a minha cartinha do CIE, antigamente era assim, me deparei com o Sérgio Reis, que é um grande publicitário, que também esteve presente lá no evento de lançamento do livro, que é a pessoa por trás de campanhas do Bamerindos, campanhas de grandes nomes da política brasileira, Grupo Abril e etc. Então, com quem eu tive a honra de aprender também, né? Então, trilhei essa carreira, fui de estagiária para assistente, analista, fui coordenadora de comunicação e marketing no Grupo Massa, e depois disso tive a honra também de trabalhar então com o nosso querido Michel Micheletto na Banda B. Nós fizemos ali grandes campanhas, aprendi muito também. Então, falar para a ERP, estar com vocês é sempre uma grande honra para mim e uma grande responsabilidade também, né? Porque a gente tem que ter aí essa responsabilidade de levar o melhor conteúdo sempre e dar sequência àquele trabalho que era feito pelo Michel, que sempre nos ensinou com simplicidade, com empatia, com aquela vontade que todos pudessem ter acesso às informações e que a gente pudesse sempre fazer o melhor pela nossa comunicação paranaense, né? Então, eu vim hoje aqui falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente fazia e o que a gente faz na comunicação de rádio e TV, né? Porque antigamente, o que era uma grande comunicação para nós? Quando a gente conseguia ter um outdoor, né, numa avenida principal. João, eu vou enviar para você o link. Logo em tudo quanto é computador. Eu acho que eu vou enviar no Equipe Rádio. Opa, alguém está com o microfone aberto, né? É nome de programa, não pode falar microfone aberto que a gente está fazendo merchan, né, gente? Mas, enfim, então, esse era o grande ápice para nós, né? Quando a gente conseguia ter uma verba bacana para uma campanha publicitária bacana e ter a marca, a rádio, a TV no outdoor, ali na avenida principal, movimentadíssima, isso era sensacional, né? E a gente precisava de grandes verbas. Nós dividíamos os nossos públicos de maneira muito tranquila, ou nós falávamos com o trade, que eram os anunciantes diretos, os clientes diretos, ou as agências, ou então nós falávamos com o público, telespectador ou ouvinte. Então, a gente conseguia dividir muito bem essas campanhas, né? Nós não falávamos sobre dados de audiência com telespectadores e ouvintes, a não ser as vinhetas e as chamadas, somos primeiro lugar, né, na cidade de Curitiba e por aí. E hoje não mais, hoje isso mudou por conta das inúmeras plataformas que a gente tem para poder comunicar, isso ficou meio que tudo junto e misturado, né? A gente fala de dado de audiência não só para o cliente, para o anunciante, a gente fala também para o telespectador, a gente mostra, por exemplo, bastidores de um programa piloto que está sendo feito na televisão, nas redes sociais. E antes a gente não fazia isso, né? Porque era estritamente confidencial, a gente não mostrava. Hoje parece que está tudo aberto, né? A gente não tem mais aquele potinho com tampa com as nossas informações ali, é tudo aberto, todo mundo tem acesso a tudo. Você gosta, né, Júlia?
E aí fica complicado, né, para a gente entender o que realmente deve ser comunicado e como que a gente faz essa comunicação, porque a gente tem muita informação, muito conteúdo, mas ao mesmo tempo que a gente tem todos esses dados para mostrar, a gente não tem braço para fazer tudo isso, né? Então, como que a gente consegue dar conta e, a princípio, como é que era para a gente a questão das redes sociais, né? Primeiramente, a gente começou a usar para falar de produto. Assista o programa X, tal dia, tal hora, com fulano das quantas, como se fosse mais um canal de comunicação, de propaganda mesmo, para a gente falar daquele produto, daquela faixa horária. E não, hoje está diferente, é o conteúdo, a gente pode colocar o horóscopo, que era só do áudio, em posts nas redes sociais. Né? Então, olha que interessante, o nosso locutor, ele não está mais só no rádio, ele tem a página dele também, no Instagram, no Facebook, tem os seguidores, então como é que a gente alinha tudo isso, né? É uma questão aí, não de inovação, claro que inclui também, mas a gente não vai reinventar a roda, a gente vai adaptar, né? Porque quem somos nós hoje? Né? A gente pode dizer que nós somos os imigrantes digitais, e o nosso público também é. Então, estamos todos aprendendo. Só que daqui para frente, o nosso público ele vai ser genuinamente digital. Né? Ele já vai nascer com aquilo tudo. E se a gente não estiver presente lá, a gente não consegue fidelizar esse público mais jovem. Então, como que a gente faz tudo isso? Meu Deus, socorro, né? Por onde que eu começo? Eu não tenho um gestor de mídias sociais, eu não tenho uma equipe específica para trabalhar com redes sociais, como é que eu faço? E a gente tem também outra questão, que é a adaptação dos nossos profissionais. Né? Puxa, mas eu já faço tudo isso, eu tenho que também gravar um Reels para o Instagram, agora eu tenho que dançar no TikTok, né? Mas eu não vim preparado para isso, eu não estou com roupa para isso, porque eu estava escondido aqui no rádio e ninguém estava me vendo. Agora não, agora a gente tem que botar a cara, né? Todo mundo vai nos ver. Eu fui esses dias na Jovem Pan, aqui em Curitiba, dar uma entrevista, e eu senti justamente isso. Como antes a gente não tinha essa preocupação visual, ninguém via, a gente tinha só o áudio. Agora não, a gente já está ali ao vivo para o YouTube, fica gravado. Nosso ouvinte que perdeu, ele pode assistir quando ele quiser e ele vai compartilhar com as pessoas. Então a gente não tem nem ideia de onde chega essa informação, né? E a gente tem esses inúmeros canais para alimentar. Acabou a transmissão do rádio, o que o ouvinte faz? Vai para a rede social ver se tem mais alguma coisa sobre aquele assunto. Então, ao mesmo tempo que a gente usa como extensão, então o programa não tem mais só 30 minutos, o programa vai seguir, a gente pode falar mais sobre aquilo, né? E como é que a gente trabalha? A gente vai dando isso para o telespectador, para o ouvinte, olha, acabou aqui, mas continua na nossa rede social. Não deu tempo de responder o seu comentário, a sua pergunta, mas a gente pode fazer isso na rede social, né? Então, mas não só como extensão, e também como comunidade. As pessoas vão permanecer ali, vai ser uma troca, uma conversa, uma comunidade entre esse público, né? Ali, ele vai participar. Antes, como é que era? A gente teve ali essa interação toda por meio do 0800, do SMS, o bom e velho portal de voz que a gente usava, as gravações naquela URA, diz que 1 para isso, diz que 2 para aquilo, e tudo gravado. E não temos como é hoje essa interação, né? Não tínhamos como é hoje. Hoje, o telespectador ouvinte, ele não precisa esperar que o locutor o atenda ou que leia a mensagem dele. A mensagem dele vai estar ali, no canal da rádio, da TV, na rede social. Ele vai dizer o que ele pensa. Gostei, não gostei, adorei, olha, acho que não deveria ser dessa forma. E a gente precisa ouvir. Porque quando a gente fala em dados, esses dados eles não são só quantitativos, os números. Né? Quantas pessoas ouviram, qual é a minha audiência, quantos Acho que cortou aqui, gente. Deu? O microfone fechou. Então, esses dados, eles são também qualitativos. A gente precisa fazer uma escuta. Então, fizemos uma transmissão
lá na rádio, e isso está sendo compartilhado nas redes sociais, o público está comentando, a gente vai usar uma técnica aí que a gente chama de social listening. A gente vai ouvir por meio das redes sociais o que esse público está dizendo. E esse comentário a gente consegue classificar. Ah, é um comentário positivo, é negativo, é neutro, e a partir desses comentários a gente pode ter a tomada de decisão. Ah, não, tivemos mais comentários negativos, então significa que esse formato não está agradando. O que a gente vai fazer no programa de amanhã para, de repente, melhorar, né? Mas se a gente não dá atenção para esses comentários, a gente acaba não seguindo estrategicamente. Ah, legal, tive aqui milhares de comentários, mas eu analisei, eu parei, eu prestei atenção, ou melhor, eu respondi esses comentários, porque tem isso também. Não basta estar lá na rede social, fazer a publicação e não ter ninguém para interagir, né? Porque como o ouvinte, o telespectador, ele fica feliz quando ele recebe um retorno, uma resposta, né? A gente faz isso, vocês podem tomar por base o próprio comportamento também, quando a gente comenta ali no programa que a gente gosta e obtém resposta, e resposta rápida. Significa que tem alguém ali atento, antenado, prestando atenção naquilo que está acontecendo, né? Então, que você não está sozinho, que você tem alguém para lhe ajudar. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas dicas que podem auxiliar nesse sentido, da questão da comunicação institucional, da autopromoção. Ah, mas não é chato se eu ficar o tempo todo falando sobre mim, se toda hora tiver o slogan da rádio, toda hora tem uma vinheta aqui no meio da programação, eu tenho que dar espaço para o anunciante, como que eu faço isso? Então, precisa acontecer essa autopromoção. E, por exemplo, a gente tem rádios que talvez não tenham essa definição ainda, não tenham um slogan. Ou a gente tem também rádios que estão com o mesmo slogan há mais de 10 anos. Né? Ah, puxa, será que o slogan é tão sensacional assim que a gente não deve mudar? Né? Mas tudo muda, a gente tem que inovar, tem que avançar ali, evoluir, né? Porque a pessoa fica também, puxa vida, né? Então, tem que ter isso, e as pessoas mudam, e os comportamentos mudam, os objetivos mudam, então essa comunicação tem que ser sempre adaptada ao momento, né? Então, é importante. Como é que a gente constrói um slogan aí falando da comunicação institucional? Isso vai vir da questão de missão, visão, valores. A gente tem rádios que ainda não tem isso definido, redigido. Como é que a gente redige, né? Obviamente a missão, por que aquela rádio foi fundada, né? Qual é o diferencial dela? Eu sou a líder no esporte. Opa, então você vai sempre bater nessa tecla, pegar o seu diferencial, aquilo que você tem de melhor, e trabalha isso. Não, aqui o meu conteúdo é o jornalismo mesmo, eu sou uma rádio forte no jornalismo, então vamos trabalhar nisso, né? Isso precisa estar muito bem definido para saber para onde seguir, né? Visão é onde você quer chegar a curto prazo, médio prazo, né? E os valores, como que vai ser feito isso? Não, aqui a gente trabalha sempre com base na credibilidade, nas informações verdadeiras, na honestidade, a prioridade é a prestação de serviço também para o nosso ouvinte, para o telespectador, que a gente tem essa premissa, atender sempre a comunidade no entorno. Então, precisa ter isso muito definido. Por quê? Porque o planejamento estratégico de comunicação, um planejamento ali, um cronograma de conteúdo, ele vem na sequência disso tudo. Como a gente, como pessoa, o nosso autoconhecimento. Eu sei o que eu tenho de melhor, eu vou propagar isso e, com base nisso, eu consigo trabalhar estrategicamente. Eu sei o que eu quero dizer, né? Agora, se a gente não tem isso definido, não dá para seguir, né? E por que eu estou falando isso? Porque planejamento estratégico vem primeiro, depois o cronograma de conteúdo. O que isso quer dizer? A gente, às vezes, depende muito de acontecimentos para, então, propagar na rede social. Aí a gente vai ter aquela rádio assim, não, eu estou aqui, não está acontecendo nada na minha cidade, não tem um evento, não tem uma celebridade, não tenho ninguém para entrevistar, não sei do que eu vou falar, então, porque a gente fica esperando isso. Teve o show?
fui lá, fiz uma entrevista com o cantor, então é isso que eu vou propagar na rede social. Mas se eu não tenho, eu faço o quê? A gente não pode sentar e chorar, né? Ai, não tem nada acontecendo aqui, agora o que é que eu faço? Então, precisa trabalhar estrategicamente. Como o exemplo que eu usei do horóscopo. Horóscopo é uma novidade? Desde quando a gente fala de horóscopo no rádio? Não é, né? Mas qual é a adaptação? Não é mais só áudio. E eu posso acessar quando eu quiser, né? O nosso ouvinte, o nosso telespectador pode acessar essa informação. Antes não, ele tinha que ficar ali ligadinho, ai meu Deus, perdi o horóscopo, só amanhã, agora, né? E hoje não mais, está num post na rede social, ele vai lá, ele comenta, ele já compartilha para alguém que é do outro signo. Um exemplo muito básico, mas que serve aqui para todo o conteúdo. A questão dos entrevistados, quando a gente tem também, dá para trabalhar isso, faz um post depois, a gente tem rádio que faz isso, com a frase principal que o entrevistado citou, faz ali uma foto, coloca uma foto. Então, dá para trabalhar muito conteúdo. E a gente pode dividir esse planejamento de conteúdo em editorias. Institucional é o primeiro, mais importante, que aí entra no nosso tema de hoje aqui, que é a autopromoção. O que a gente vai falar nessa editoria institucional? A gente pode falar sobre a história da rádio, aí você decide se vai fazer isso na segunda, na terça, na quarta-feira, e prepara, vai buscar essa informação sobre a história da rádio. Tem também a apresentação dos locutores, né? Institucionalmente, tudo que você tem ali que compõe a marca. Outra linha pode ser também com curiosidades, bastidores, que as pessoas gostam bastante de bastidores, porque isso para a gente pode parecer comum, mas as pessoas que não têm acesso, elas têm aquele mundo imaginário do rádio em mente, né? Como que é que funciona e tal, né? Como que faz essa produção? Então, tudo hoje pode ser conteúdo. Basta ter esse olhar criativo e conseguir fazer esse trabalho, né? E aí muitos pensam, puxa, mas eu não tenho social media, eu preciso que o meu profissional que já atua aqui se adapte, como é que vai ser feito isso? A gente tem criado uma espécie de comitês ou parcerias, você vai formar um grupo, pega ali 2, 3, 4 profissionais, porque cada um tem também o seu diferencial, cada um é melhor em uma determinada atribuição do que o outro, e quando você junta e forma uma equipe, você consegue somar, né? Mas eu não sei como é que faz isso e tal. Gente, hoje tudo que a gente colocar no Google, como fazer tal coisa, a gente consegue encontrar tutoriais, né? E eu já aproveito aqui e deixo a dica também para vocês de um canal no YouTube, que é o @supermediauninter, em que nós temos aulas abertas sobre marketing digital, gestão de mídias sociais, dá para acessar a hora que quiser, tem conteúdo sobre todos os temas, são aulas abertas, disponíveis mesmo, então você pode jogar ali, como é que eu vou fazer SEO aqui nos textos que eu estou colocando no portal de notícias da rádio ou no blog da rádio, tem aula sobre isso, sabe? Então, é uma questão da gente buscar e conseguir fazer esse trabalho. Outra dica que eu deixo também é a oportunidade de trabalho, a oportunização aí de trabalho para os nossos estagiários. A gente tem muito aluno querendo colocar a mão na massa, então abram oportunidades para eles. Um dos últimos trabalhos que eu tive a oportunidade de fazer com o Michel na Banda B, vou contar para vocês até como exemplo, a gente fez uma campanha sobre podcast, né? Que aí fica a dica também. Como que nós fizemos essa campanha? Nós trabalhamos com agência experimental da universidade. Então, foi a primeira vez que os alunos puderam trabalhar de verdade para uma rádio e viram os seus trabalhos na rua. A gente trabalhou com a mídia do ônibus, então o aluno estava lá no terminal de ônibus e via a campanha que ele desenvolveu ali no terminal de ônibus, dentro do ônibus, na TV. Então, foram muitos ônibus com a campanha, e uma campanha jovem falando de podcast. Isso ainda em 2019, quando a gente estava começando a entender o que era o podcast. Até então, o primeiro que tinha sido lançado era o Assunto, do G1, da Globo mesmo, lá com a Renata Lopretti. Eu entendi, mas já pegou quase no fim. Opa,
áudio aí, tudo bem? E aí a gente trabalhou o podcast. Então, uma forma que a gente encontrou de desenvolver, mesmo sem grande investimento, o que a gente teve? Uma grande oportunidade para aqueles que queriam trabalhar. Então, a gente fez essa troca de informações, né, de oportunidades, a gente ganha campanha e os nossos alunos conseguem desenvolver, e para eles aquilo é sensacional, né? Até então, as agências experimentais que existem nas universidades, elas atuam para a própria universidade. Então, é uma questão da gente bater lá e falar, olha, né, eu tenho uma oportunidade aqui, a gente consegue trabalhar, porque eles querem muito trabalhar de verdade, porque isso é o portfólio deles, para, na sequência, poderem entrar no mercado, né? Então, foi uma campanha linda, infelizmente a gente não conseguiu dar sequência, porque a ideia do Michel era ampliar isso, para todo o estado. A gente fez ali a primeira para ver como funcionava e como tudo acontecia, mas infelizmente a gente não conseguiu dar sequência. Então, é um exemplo aqui também para vocês de como isso tudo pode ser trabalhado. Eu acho que eu já estourei o tempo, mas aí vocês me contam, e eu vejo mais dicas aqui que eu anotei para vocês. Professora, a gente já tem aqui, então, algumas... a Andrea está perguntando para todo mundo qual que é o nome do canal, onde tem as aulas que você comentou sobre marketing, CEO, enfim, que é gratuito da Uninter. Se puder repetir para a gente qual é esse canal. Coloquei ali, ó, aqui, @Supermídia Uninter, legal, obrigada. E a Jussara comentou aqui em questão do conteúdo nas redes sociais, né, para a gente utilizar como nosso, em relação aos direitos autorais de quem produziu. Então, eu entendo que o rádio, ele vem da época em que lia-se jornal, inclusive, né? E hoje a gente tem muito essa questão dos direitos autorais e não dá mais para a gente pegar as coisas da internet e tomar como nosso e depois jogar isso para a internet de novo com o nosso nome, né? Como contornar isso, enfim, como fazer isso da melhor forma? Perfeito, bem lembrado, obrigada pela pergunta. Então, realmente, direito autoral é uma coisa que a gente precisa preservar, né, respeitar, e a gente vê muito isso. Eu canso de ver, por exemplo, o mesmo texto que saiu lá no portal, aí um trecho um pouco menor em outro, mas é o mesmo texto, e a gente já não sabe mais a origem, a gente já não sabe mais quem é o pai da criança, e embaixo não tem assinatura, vem por redação, a gente já não sabe de onde qual redação. Então, o que a gente faz aí? O que a gente chama de curadoria de conteúdo. Você vai usar como referência e vai ver sobre o que as pessoas estão falando, que aí eu já deixo uma outra ferramenta, que é o Google Trends. Você consegue saber os assuntos mais falados da semana, sobre o que as pessoas estão falando, e aí você pode falar também sobre aquilo. Só que, claro, esse conteúdo precisa ser construído. Você vai usar como referência, né? E precisa ser construído. Mas se você for usar na íntegra, tem que citar a fonte, né? Ali. É importante sempre citar a fonte, e, se for o caso, entrar em contato também e pedir essa autorização, né? É como a gente, por exemplo, aqui nos textos acadêmicos que a gente trabalha, e a gente vai buscar artigos que são de outras pessoas, a gente cita, mas referencia. Então, se aquele texto não for seu, você dá os devidos créditos para a pessoa direitinho, cita a fonte, entra em contato ou usa como referência, né? A gente sabe que, por exemplo, a Banda B é referência em notícias para os demais veículos, né? Que a gente tem sempre em primeira mão lá, e é pauta, é fonte também para os demais, e o pessoal vai buscar e vai construir as suas próprias notícias, mas não deixa de ser referência. Então, como referência, citando a fonte, eu recomendo. Agora, aquele Ctrl+C, Ctrl+V, o plágio mesmo, copiar do coleguinha, não, isso não é legal, né? A gente não pode fazer isso. Alguém tem alguma pergunta? Se quiser mandar no chat ou até mesmo abrir o microfone e fazer, pode ficar à vontade. Eu só gostaria de perguntar assim, para a professora Aline, o que é que, como você vê, enfim, esse comportamento do rádio, né? Nós éramos únicos por muito tempo, de repente a gente teve que conviver com a televisão e agora com a internet.
E tudo isso veio de uma forma muito avassaladora, muito rápida. O rádio ele precisa aprender a falar dele mesmo, a falar bem dele mesmo em outros canais de comunicação, ou até mesmo dentro do próprio rádio, né? Ou só faltam pequenos ajustes, né? Falta muito, a gente precisa fazer muito ainda, ou são só pequenos ajustes que precisam ser feitos, professora? Eu entendo que pequenos ajustes bem feitos ali. Porque quando as redes sociais vieram, a gente fez isso, a gente usou como um canal de divulgação para os produtos. Eu lembro assim da gente fazer as campanhas falando, olha, tal programa, fulano estreia, o que não é errado, é uma forma de uso também, mas que não pode ser só isso. A gente achava que a gente ia trazer todo mundo da rede social para o rádio, e não foi isso que aconteceu. Aconteceu o contrário, as pessoas ouvem o rádio e continuam na rede social e comentam e compartilham informações sobre o rádio na rede social. Então, é só essa mudança de olhar, como a gente olha, e não deixar que ela nos utilize, mas a gente faça uso dela da melhor forma possível, né? Estar presente, não ter medo do novo, né? Que isso também é complicado, a gente sabe que tem as questões tradicionais, que a gente tem aquele público fiel, que também a gente não pode avançar tanto, que esse público, ele se assusta, a gente tem que fazer essas mudanças gradativamente, mas pensando sempre nesse novo público que vai ser genuinamente digital, e não mais nós ou o público que a gente tem hoje, que são os imigrantes digitais, né? A gente está mudando para esse formato. E as pessoas mais jovens, não. Isso para elas já é comum. Então, é isso que a gente precisa entender e fazer essa adaptação. É mais uma questão de adaptação mesmo. Uma pergunta. Por favor. Por favor. Boa tarde a todos. Professora, duas questões que eu tenho em seguinte. Devemos continuar fazendo o nosso trabalho logo após que a gente sai do ar, impulsionando as redes sociais. Por muitas vezes, mistura-se o profissional com a marca da emissora, no caso, a pessoa física com a pessoa jurídica. E por algumas vezes também, que é a segunda questão, tem programas terceirizados, que acabam não usando a marca da emissora e usando na página particular dele. E isso, como trabalhar isso para que a gente trabalhe efetivamente a marca da emissora, a qual paga o nosso salário e acaba que a gente tem que prestar esse trabalho diretamente para ela, sem misturar a parte física do profissional do rádio e o fora das quatro linhas, ou então fora da emissora. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, eu que agradeço pela sua pergunta. Realmente é um desafio, veja, porque antes, como é que o telespectador e o ouvinte acessavam os nossos âncoras, né, as nossas estrelas? É só por meio do rádio e da TV mesmo, se tivesse muita sorte de encontrar no supermercado, mas no caso do rádio, talvez ele não reconhecesse, a não ser que ouvisse a voz, né? Porque ele não tinha Evangelizar, sinal de Deus em todo lugar. Gente, vem aí, dia 3. Maravilha, ó, temos aqui o merchan também no meio da nossa conversa. Então, veja, há que se ter aí uma parceria. E aí eu já aproveito e trago uma outra dica para vocês, e eu peguei aqui um link que explica como fazer, tá? Partindo desse princípio de que a gente não precisa ter grandes verbas para fazer as ações. Você pode fazer uma collab entre essa pessoa e a rádio, que esse mesmo conteúdo vai aparecer nas duas páginas. Então, é uma questão de parceria mesmo, né? E fazer esse trabalho em conjunto, porque, veja, antes a gente tinha muitas limitações, eu posso dizer. Isso não é permitido, isso é permitido. Hoje, como eu falei, a gente não tem mais ali o potinho com tampa, tudo está aberto, a gente está aberto e os conteúdos, eles são propagáveis e a gente precisa utilizar. Então, entendo que no caso de um programa terceirizado que é veiculado na rádio e que, de repente, é interessante, tem que ver isso, se é interessante para a marca, essa associação mais próxima, porque a gente tem programas terceirizados, muitas vezes, que, né, há que se entender aí qual é esse programa e se a gente consegue fazer essa associação de marcas, essa associação é interessante. Dá para trabalhar a parceria e fazer essa collab
quando esse apresentador ou o conteúdo é publicado, ele já aparece nas duas páginas, e aí você consegue já unificar essa audiência. A gente acaba com esse problema. Mas não fez na página da marca institucionalmente aqui para a rádio, fez na própria página, os seguidores estão lá, então a gente consegue ter essa parceria mesmo, né? Porque não deixa de ser um produto veiculado na emissora, certo? Acredito que respondi. Qualquer coisa me fala. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Tranquilo, gente. Tranquilo, tudo bem? Nossos vice-presidentes, a Herp, Guilherme e César, alguma pergunta? Mas lógico, né? Vamos lá. Hoje, assim, a gente acho que vive esse grande dilema de se as redes sociais são ameaças ou grandes oportunidades para a gente. Porque, por um lado, elas ajudam a nos projetar para um público mais jovem, a transmitir o nosso conteúdo de todas essas formas, etc, etc. Por outro, elas, entre aspas, roubam o investimento que poderia estar vindo todo para a gente. Como monetizar nesse combo? Assim, a gente, enquanto rádio, sabe muito bem trazer o anunciante para o nosso break comercial, mas a gente ainda tem muita dificuldade em trazer esse anunciante para a nossa rede social e não para o break comercial. Como monetizar em cima dessas plataformas que, enfim, que nos deixam mais fortes? Perfeito, obrigada também pela pergunta. Veja, a gente vendia muito os números, né? O que a gente fazia? As campanhas de pré e pós-Ibope, e aí pegávamos os dados do Ibope, logo que sai o Ibope, a gente faz ali, olha, nossos dados, olha aqui cliente, anunciante, olha que lindo minha audiência, eu estou bombando aqui no Boqueirão, eu sou a rádio mais ouvida e tal, e a gente vendia o quê? Números. Claro que o conteúdo também, os nossos âncoras também, mas muito baseado nos dados de Ibope, que era o que a gente tinha de referência, né? Hoje não, hoje a gente tem uma infinidade de métricas. Se a gente pegar uma rede social só, a gente tem várias métricas. Alcance, engajamento, né? Enfim, uma série de métricas. Então, hoje, esses dados, eles são mais amplos, a gente tem muitos dados. Então, o que o anunciante vai comprar na rede social? Esses números, né? Esse alcance que ele quer. Mas aí a gente tem feito muito a questão da soma desses dados. Olha, a gente faz aquele plano comercial, aquele projeto comercial contemplando todas as frentes. Eu tenho tanto de audiência no rádio, eu tenho tanto aqui no Instagram, tanto no Facebook, tanto no YouTube, somando tudo isso, qual que é o alcance desse anunciante, né? Então a gente fortifica os nossos números quando eles são somados ali, e a gente consegue mostrar essa força. Então, isso é muito importante, é uma forma de se trabalhar, e por isso que a gente não pode deixar de alimentar a rede social, de ter essa produção de conteúdo, para que a gente tenha os números para depois mostrar para o anunciante ou para a agência de propaganda onde a gente consegue chegar. E aí é frequência, né? O conteúdo precisa engajar, não tem como a gente fugir disso. Então, tem que trabalhar sempre ali para poder ter esses dados para apresentar para o anunciante e trabalhar dessa forma, somando as frentes. E a rádio, a TV, o que eu sempre falo também para os meus alunos, eu às vezes entro assim, em umas pequenas discussões com outros professores, né, que defendem mais a questão de rede social, eu não, eu sou... consigo aí entender todas as frentes, mas o coração é de rádio e TV. Então, a gente é soberano, né? Então, tem que sempre entender isso, que a gente tem o nosso lugar aí garantido, mas precisa seguir para frente, para esse novo público. Então, dessa forma, somando esses dados, mostrando esses dados para o anunciante, a gente consegue mostrar a força que a gente tem. Eu gosto sempre de falar, né? O rádio, a televisão, eles são extremamente democráticos. Você pode estar na rua, o carrinheiro, né, o reciclador, tá ouvindo um radinho, a pilha, e o cara de uma Mercedes, ele está ouvindo a mesma rádio. Né? Então, é um veículo extremamente democrático e muito diferente da internet. A gente acha que todo mundo está na internet, não.
né? Os meios ainda offline, eles ainda são meios extremamente muito consumidos. Eu acho que a partir do momento que a gente internaliza isso, a gente consegue passar isso para os outros, né? Se quem faz o próprio meio acha que não, não tem como a gente nem discutir isso. Mas eu acho que trazer um pouco dessa visão de que a gente precisa falar bem da gente mesmo, de dizer, olha, o rádio, ele é centenário, mas ele é um velhinho extremamente sensual, tá cheiroso, tá bonito, tá gostoso, e continua tocando o coração de muita gente, sendo a companhia de muita gente, né? A gente não pode acho que se seduzir só pelos novinhos bonitinhos aí que vêm com a cara da internet, né, Guilherme? Não é porque você é novinho, bonitinho, vai querer vir seduzir todo mundo aqui, não. Isso eu ouvi numa palestra lá em Nova York de um grande diretor de um grupo de 300 e poucas emissoras de rádio nos Estados Unidos. Ele disse, o rádio é um velhinho centenário, mas ele é cheiroso, é sedutor, né? E ele está pronto aí, vivo e muito forte para fazer muita coisa ainda. Então, acho que a gente tem que pensar sempre nele desse jeito, né? Não sei quem é dessa época, mas George Clooney, né? Já foi um grande sedutor mundial aí. Professora Aline, quero agradecer imensamente a sua participação, né? Muito obrigada por conversar com a gente e trazer essa visão, esse olhar que a gente precisa continuar fazendo, que a gente precisa continuar falando, que antes fazer mídia de rádio era só colocar um outdoor na rua e que hoje é muito mais do que isso, é uma ação, apoiar um evento, estar nas redes sociais, a constância, e isso não é só para a gente, mas acho que para todas as empresas que investem em publicidade, né? E como os nossos concorrentes, diretos ou indiretos, eles investem muito em publicidade, a gente que sempre recebeu todo o dinheiro da publicidade vai ter que passar a olhar para isso também, e por isso que eu comecei o vídeo convidando todo mundo, dizendo que a gente não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente precisa também pensar na nossa própria marca, na nossa publicidade, em como falar bem da gente. E a ERP faz isso muito bem, falando bem do rádio e da televisão, né? Então, sempre essa é uma preocupação muito grande da ERP. E eu fico feliz de saber que Banda B, uma grande emissora de rádio na Grande Curitiba, né? Curitiba, região metropolitana, investia em ações de marketing. Eu fiquei em dúvida, professora, se essa ação com os ônibus foi feita uma parceria por ser algo feito com escolas e universidades ou se houve um investimento de marketing. Não, nós fizemos totalmente em parceria, nós permutamos com a mídia do ônibus, né, que aí trouxe alguns clientes para o rádio, então utilizamos o espaço de rádio para permuta e a campanha com os alunos. Então, como que isso iniciou? A gente fez uma carta convite para a universidade, gostaríamos de convidar os alunos, né, precisa olhar isso, quais são as universidades que possuem as agências experimentais. Fizemos esse convite, foi autorizado, a universidade seguiu todos os trâmites internos para que os alunos pudessem participar como uma atividade extracurricular ali na academia, e uma vez aprovado, nós seguimos como se fosse de verdade mesmo, somos os clientes, os alunos eram a agência, fomos levar o briefing, fizemos as reuniões e eles desenvolveram as campanhas e nós aprovamos. E aí, depois disso, a campanha foi veiculada com o espaço de permuta que nós tínhamos. Então, veja, uma campanha a custo zero e que foi traz responsabilidade social, porque a gente dá oportunidade para os estudantes, ainda na graduação, para que eles saiam mais seguros de si e saiam com seus portfólios formados, e algo inédito, porque até então eles não tinham tido essa oportunidade de trabalhar de maneira real mesmo, valendo, de verdade, né? Aquilo que é muito bacana, para entenderem como é que funciona esse processo. Então,
é muito interessante, era algo que a gente gostaria de estender esse projeto, mas infelizmente a gente não conseguiu dar sequência. E aproveitando, outra dica que eu deixo também é a questão do benchmarking. Não tenham medo de olhar o concorrente, olhem para o que as rádios estão fazendo, como está sendo feito, porque isso é buscar referência, isso é normal. Não pense de, não, eu sou do mal, porque eu estou espiando aqui o que o concorrente está fazendo. Não. É olhar a grama do vizinho para a gente poder melhorar a nossa como referência mesmo. É uma técnica de marketing, o benchmarking. Olhar o que o concorrente está fazendo e adaptar para você, né? Identificar os pontos fortes aí que cada rádio tem, qual é o seu conteúdo que é mais forte, qual é o seu público que é mais fiel. Isso pode ser feito por meio de pesquisas. Eu não tenho dinheiro para contratar uma empresa de pesquisa. Faça um Google Forms, envie para a sua base, né? Ali, deixe que os ouvintes respondam, pergunte no rádio, vá ouvindo, e a própria rede social nos traz essas informações por meio dos comentários, né? Basta a gente parar, olhar, analisar e pensar estrategicamente, que isso é o grande diferencial, né? Bom, vou aproveitar, pegar esse gancho, professora Aline, agradeço imensamente a sua participação, nós da ERP Jovem, a ERP Lab, a ERP, agradecemos a sua presença aqui, a sua disponibilidade de conversar. Bom, quem quiser conversar um pouco mais, entrar em contato, quais os canais de comunicação, professora? Pode me procurar no Instagram, aqui, @prof.aline.pires, eu respondo. Quem tiver dúvida, outra dúvida relacionada, de repente, a outro tema, fique tranquilo. Tem as minhas aulas no YouTube também, que vocês podem assistir. Tem redação publicitária para as redes sociais, tem pesquisa de mercado, tem planejamento estratégico, mais sobre isso. Podem assistir tranquilamente. E se, ao assistir a aula, tem dúvida, pode mandar pelo Instagram, sem problema. Coloquei aqui também o link do livro para quem quiser adquirir, que traz tudo isso que a gente falou, vou mostrar aqui para vocês, né? E que é dedicado ao nosso querido Michel também, porque seria impossível falar de gestão de negócios em comunicação sem dedicar esse material para ele, né? Então, eu que agradeço aqui a oportunidade. Vou pedir para colocar as suas redes sociais aqui nos comentários também. Professora, muito obrigada mais uma vez. E aproveitar o gancho do benchmarking e abrir aqui o microfone para a equipe da ERP, a Juliana, o Dente de Leão, trazer um pouco desse experimento e desse olhar, né, sobre o que as rádios já estão fazendo nas mídias digitais. Professora Aline, fique à vontade, se puder continuar com a gente aqui, será um prazer. Eu sei que tem aula para dar daqui a pouco, né? Mas se quiser e puder ficar com a gente, será um prazer. Obrigada, perfeito, vou acompanhar. Obrigadão. Legal. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, prof. Juliana, fique à vontade. O microfone é seu. Obrigada, professora Aline, muito bacana, a gente acompanhou tudo aqui. Na verdade, eu não vou fazer apresentação, vou passar direto para a equipe da Najuá, que fique à vontade, então, para poder falar um pouquinho do trabalho que já vem sendo feito. A gente aqui na ERP consegue acompanhar bastante coisa, né, que está sendo produzida, mas nada melhor que estar no dia a dia para poder apresentar. Então, eu vou chamar a Jussara. Jussara, se você puder se apresentar, falar um pouquinho aí como é que está funcionando, a sua equipe está aí também com você, o Rodrigo, a Gislaine, então fiquem à vontade, tá? Vou deixar o espaço aberto, quando você quiser passar os slides, me fala que eu compartilho aqui com o pessoal. Oi, boa tarde, estão me ouvindo bem? Eu não estou ouvindo vocês só fizeram assim, né? Então tá bom. Bom, eu já vou direto, então. A gente, quando começou a lidar com marketing, foi assim, mais de 15 anos, um design da cidade aprontou uma logo para o meu pai, ainda que era vivo. Pode passar um slide 1, Juliana, por favor. Eu não sei se eu consigo ver, você já está passando, eu não estou vendo. Não estou... Vou colocar, só um minutinho. Ah, tá. Pode ir falando aí que eu vou colocando, tá? Ela vai mostrar como é que era a logo antes, daí depois, em seguida, ela já vai passar o slide 2, que é como é a logo agora. Nessa logo, vamos ver se vai aparecer ali. Opa, está aparecendo, por enquanto, só os arquivos, né? Nessa logo, tem um boneco,
Então, era um boneco rabiscado, era um estilo mais quadrado, e eu resgatei essa figura do boneco que usava no início da rádio por locutores, eles pegavam locutores que têm a voz grossa, eles usavam essa voz com uma distorção, né, com a câmara de eco, para fazer tipo como é o ET da Transamérica, né? E fazia algumas frases de efeito, tá? Então, o que a gente fez a partir daí? A gente modificou um pouco esse boneco, que seria já o slide 2, Juliana, quando você conseguir passar. Não passou, né? O 1 e o 2. O 1 é o antigo, o 2 é o novo. A hora que você conseguir, pode passar, sem problema nenhum, né? Aí a gente fez um modelo mais atualizado e juntou esse boneco para falar ao vivo. A gente comprou uma câmera de eco e tal, e a gente juntou isso com o Clubinho na Zoá, que é um registro de aniversariantes que a gente já tinha também. Então, isso já aí deu uma outra cara, assim, para a rádio, né? Deu a cara na Zoá, bonequinho na Zoá, né? Aniversários e tal, e continua até hoje. O pessoal adora registrar aniversário na rádio, né? E as crianças gostam que o bonequinho cante os parabéns, né? A partir daí, a gente também, bem no começo, eu já criei um site, desde que iniciou a internet, porque eu morava em Curitiba, na época, mais em Curitiba do que... Ah, tá aí, ó. Essa é a primeira logo. Pode passar a segunda já, Juliana. A segunda logo, o slide 2. Não, acho que pulou, é o 2 agora. Não sei se você está com números aí, seria o slide 2. Opa! A gente perde o tempo, né, com essas questões. Mas, enfim, se não passar, tudo bem. Acho que talvez esqueceu de baixar o 2, não tem problema. Pode passar o seguinte, vamos ver, acho que no seguinte tem... Aí, tá aqui, ó, desculpe, eu aqui me atrapalhei. Esse bonequinho ali já é o segundo boneco, já é o boneco atual, já a forma é diferente, daí a gente fez brindes, a gente tem figurinhas para postar no Instagram, no WhatsApp também, a gente acaba usando todo esse material nas redes sociais também, né? Como eu falei, desde o começo a gente tem um site para registrar tudo. E esse site ele serve de ferramenta para o nosso jornalismo. Antes, a gente fazia assim, como o Carol falou. Às vezes, quando eu cheguei na rádio, eles pegavam a folha do jornal e começavam a ler. Eu achava uma loucura aquilo, né? Então, aí agora é o contrário, a gente prepara a matéria antes, até posta antes algumas vezes, e daí coloca no rádio, é uma integração perfeita. O que sai na rádio de notícia está no site, basicamente tudo, praticamente uns 90%, 80%, digamos, do noticiário, né? E o nosso noticiário é muito local. Aí, no site, a gente tinha um negócio também, desde o início da rádio, que é a Voz do Povão. Pode passar o próximo, Juliana. Essa Voz do Povão é a coisa das antigas. O meu pai formava fila na rádio para falar no microfone. Bomba, veio o telefone, veio SMS, veio o WhatsApp e tal. E a gente foi integrando isso, como falou a professora Aline, né? Então, primeiro a gente tinha um ouvinte repórter que mandava por e-mail. Era muito difícil, porque as pessoas não tinham e-mail, sabe? Não sabiam como anexar. Agora, meu Deus, uma facilidade com o WhatsApp, né? E a gente coloca isso no site e divulga também nas redes sociais. Todo dia tem um reclame, ou é cão perdido, ou é reclamação, ou é pedido de ajuda, e a gente transforma aquilo que só ia para o rádio também para o site e para as redes sociais, né? Pode passar o próximo slide. O site sempre foi um apoio, só que o site foi perdendo. Antes a gente tinha, bem no começo, 20 mil acessos diários ao site, sabe? Depois foi diminuindo, porque migrou para a rede social. Agora a gente tem bastante, eu vejo na rede social, tem mais de 20 mil por dia, né? Os acessos, é o contrário. O site continua, só que agora é 10, 15... Quando é um furo, logicamente, vai até 50 por dia, né, se for o caso. Mas dividiu agora com a rede social. E aí, o que a gente faz? A gente publica a notícia na rede social. O problema é que as pessoas não gostam muito de ler, né? Elas leem só o título ali na rede social e não clicam para abrir a notícia, né? Então, a gente acaba perdendo um pouco nisso aí. Pode passar o próximo slide. Aí a gente criou coisas, fatos e frases, por quê? Porque vídeo é muito na rede social, então a gente, uma brincadeira que a gente fazia no rádio, a gente fez também para vídeo, só que a gente quase não dá conta para isso, porque nós somos uma equipe pequena. Pode passar o próximo. A gente criou também contos,
que é tipo podcast também, pode passar o próximo. Também, esse aqui é um podcast que eu mesma fiz, parei um pouco agora, eu colocava no rádio e na rede social, alguma coisa gravava na própria rádio ao vivo, e daí dava uma editada e jogava para a rede social, né? Pode passar o próximo também. E a gente faz as promoções, né? Então, a gente tem infláveis, usa o bonequinho para tudo, tem o mascote também para vestir a roupa. A gente tenta fazer um ambiente instagramável, né? Dentro da própria rádio. Fez pesquisa também, usa o Google Forms, como a professora falou, usa as coisas grátis que temos para fazer pesquisa. Fiz também pesquisa de rua com estagiário, né? A gente acabou fazendo isso para tentar descobrir as coisas. Pode passar para o próximo slide. Vamos ver, tem mais um? Tem. Ah, tá. A gente criou um clubinho, que esse daqui é o seguinte, é um clubinho de anúncios. A gente tinha classificados, era muito forte quando tínhamos site, bombava. Depois veio o Facebook, caiu, porque daí o pessoal postava venda, troca-troca no Facebook, né? Mas o programa que a gente tem no rádio de troca acho que caiu a minha conexão. Mas voltando Eu estava agora... em dúvida se era a minha ou se era a Pois é, sua. eu fiquei pensando nisso também. Tá, enfim, mas Legal. esse clubinho, a dificuldade da gente vender os produtos digitais é que foi falado aí. As pessoas ainda no interior preferem investir no rádio, ainda é muito forte, do que gastar pagando as redes sociais para nós do rádio. Para o Facebook eles gastam, mas para nós ainda é difícil, apesar de a gente ser um meio local de bastante acesso. A gente tem mais de 56 mil seguidores no Face, que é a cidade inteira praticamente, né? No Instagram também, porque a gente é local, a gente não é nacional, esse super, mas local a gente... Só que nós eu não consigo também convencer meus vendedores, é um pouco difícil, né? Porque é mais fácil vender o rádio, e as próprias pessoas, né? Mas, enfim, a gente tem as ferramentas. Tem mais alguma transparência? Mais algum slide, Juliana? Eu nem me lembro. Veja se tem mais algum, daí pode pôr o próximo ali, vamos ver. Acabou? Ah, tá. Não, sim, esse aqui é que também a gente faz no Spotify, mas não, as pessoas não têm costume também de escutar no Spotify. A gente pega aquele material que a gente já faz para o rádio, que é o Rodrigo está aí, ele é o jornalista, a gente transforma ele de um jeito para o Spotify no dia, mas é muito pouco acessado, sabe? As pessoas não têm costume, ou não sei o que eu tenho que fazer, né? Mas aí eu não dou conta com a minha equipe de resolver. Tem a última ainda, né, Juliana? E tem as listas de WhatsApp também, que a gente sempre usou. A gente faz um convite, a pessoa entra se quer, isso está dentro do próprio site, um link, a pessoa clica, a gente tem 10 grupos, e a gente posta as notícias para tentar fazer com que o acesso a elas seja melhor, né? Porém, também a minha dúvida está aí, que eu acho que as pessoas também se contentam só de ver a figurinha e ler a manchete ali, né? Não, poucas, tanto que a gente vê no Facebook, os comentários são bobagens em si, às vezes do título ou de algum comentário de outra pessoa, e não do conteúdo em si. E o conteúdo, eu fui eu que falei, a questão do conteúdo é muito importante, porque a gente gasta muito tempo, né? Gasta dinheiro, né? Tem que ter profissional, tem que saber fazer para produzir. E as pessoas não valorizam isso, e também muita gente faz isso, né? Copia e cola e tal. Eu até nem ligo muito, porque cada um tem, nunca vai ser igual, e a gente tem a nossa identidade, né? Mas com relação ao horóscopo que foi citado, por exemplo, é uma coisa que não dá para a gente fazer, por exemplo, porque a gente não cria o horóscopo, né? E eu até tentei, na época, achar alguém, né, que fizesse horóscopo e que fizesse essa participação com a gente, mas a pessoa ela quer ganhar na rede social também. Então ela prefere, não pode, você tem que pagar para mim, né, para usar o meu horóscopo, né? Então é isso aí. Não sei se o Rodrigo quer falar alguma coisa.
Oi, boa noite a todos. Estão me vendo? Sim. Uhum. Oi, boa noite a todos. Então, eu sou o Rodrigo Zubi, da Rádio Najuá, jornalista. Eu quero comentar um pouquinho aqui da nossa experiência com a parte da transmissão online de programas, né, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu acho hoje, como a professora Aline falou, é muito difícil de pensar de não fazer rádio hoje, a Carol também comentou, e não ter a transmissão online via rede social. A gente tem até um pouco de dificuldade, às vezes, de explicar. Na nossa parte da rádio, eu sou mais jovem, mas tem muito locutor de 20, 30 anos de rádio, que eles tinham aquela experiência de chegar no rádio e falar. O importante deles era falar, e hoje é difícil de pôr na cabeça deles que é importante ter uma transmissão online para, principalmente, chamar o jovem, para o jovem acompanhar o rádio. Acontece até com amigos meus, assim, que o pessoal brinca, você apresenta um programa na rádio de notícia 40 minutos. Você trabalha 40 minutos, então é difícil de você botar na cabeça dele que você tem que preparar a notícia. Você não vai lá chegar e vai, na hora lá, você vai formular tudo na hora e vai sair no ar. Não é, por mais inteligente que a pessoa seja, ela não vai conseguir na hora transmitir aquilo ali. Você tem que preparar antes. Então, às vezes, um programa de 40 minutos que a gente apresenta leva 4, 5 horas para você conseguir colocar no papel aquelas notícias para falar no ar. E eu acho bem importante hoje ter as redes sociais, porque eu, por exemplo, tenho um programa que eu apresento de manhã, que é um noticiário que está 40 minutos. A gente faz todo dia no Facebook e alcança bastante jovens, assim, que a gente acha que talvez no rádio eles não ouvissem. Pessoas, às vezes, que estão no trabalho, pessoa que, de alguma forma, não poderia ouvir o programa ali pela rede social, ele acaba acompanhando. Uma coisa também interessante, eu acho que tem um outro programa aqui da rádio que hoje, infelizmente, o colega meu, que é o Juarez Oliveira, ele não pôde participar. Até o pessoal, hoje em dia, eles compram um horário na rádio para, tipo, médico, ele conta sobre a especialidade dele, tem uma terapeuta, tem até um palestrante, que ele era um enfermeiro e agora está se dedicando à parte de palestras. Eles compraram um horário no rádio, então tem um programa que é das 9 às 9h50, que o pessoal acaba mostrando os produtos dele, e eles acham tão importante aquela divulgação, tanto no rádio como na rede social, que eles compraram esse horário na rádio agora, então, para divulgar o conteúdo deles, e acabam tendo um retorno grande, sabe? Tanto no rádio como na rede social. Então, acho uma coisa bem bacana, assim, que uma experiência nova, assim, se você pensar, acho que no passado ninguém ia pagar por um conteúdo desse, e hoje em dia fazem isso, né? Faz sentido, legal, obrigada, Jussara, obrigada, Rádio Najuá, por compartilhar um pouco da experiência de vocês, isso é muito rico para a gente, e talvez nós do rádio a gente precise só definir para a gente como a gente quer usar as redes sociais, né? Se a gente vai usar ela como uma plataforma de divulgação do nosso conteúdo ou como a praça pública, enfim, acho que talvez a gente precise, eu sempre brinco que enquanto a gente não sabe se as redes sociais é uma praça pública ou um shopping center, a gente não sabe muito bem como se comportar ali dentro, né? Então, talvez a gente definindo isso